Oi meninos, oi meninas do terceiro ano, dos terceiros anos da Escola Padre Narciso, tudo bem? Eu propus ajudá-los, fazer essa revisão, trabalhar essa questão do Enem a pedido da aluna do terceiro A. Eu vou gravar assim, explicando aqui o conhecimento que eu tenho sobre. Primeiro eu vou fazer filosofia, depois eu sigo para sociologia. Vou postar na página, compartilho a página com vocês. E aí vocês vão me falando se está bom, se vocês estão entendendo, se está cansativo, se não está legal, se eu devo continuar, se não devo. E que vão me dando retorno, quais são as dúvidas, o que eu acho que eu tenho que não tenho que fazer. Eu não dou aula de filosofia para vocês, nunca dei, mas já há 11 anos eu dou aula de filosofia nas redes particulares. Então, como eu sei que vocês têm uma dificuldade, e é muito importante filosofia, inclusive para a redação do Enem, eu resolvi ajudá-los em filosofia. Então vai ser como se fosse uma revisão mesmo do terceiro ano. Eu vou gravar um vídeo por semana de filosofia, um vídeo de semana de sociologia, e a gente segue até o final do ano nas partes mais importantes da sociologia e da filosofia, ok? Que vocês precisarem de mim, perguntem, é claro que eu vou responder em horários comerciais, né? Vão me perguntar no feriado, no final de semana, na hora que eu tiver disponibilidade eu respondo, tá bom? Bom, vamos começar do começo. Lá no primeiro ano, vocês teriam que ter aprendido primeiro o significado, o conceito da palavra filosofia. Então a gente vai trabalhar filosofia, que é uma matéria que começa só no ensino médio. Eu costumo dizer para os meus alunos que filosofia ela não se caracteriza por um conhecimento científico, mas ela é a mãe de todas as ciências. Por quê? Porque é através do conhecimento filosófico, através da filosofia, que se dá o pontapé inicial para o conhecimento conhecido como conhecimento científico. E aí, nessa primeira videoaula aí que eu estou me arriscando a fazer para vocês, a gente vai trabalhar a diferença entre mito e razão, tá? Primeiro, o que é filosofia? Onde a filosofia surgiu? A palavra filosofia a gente divide em duas. Isso não cai no Enem necessariamente, é mais uma curiosidade para vocês entenderem o porquê da filosofia, o que significa. Então, às vezes você vê alguém falando, aquela pessoa está filosofando, ela gosta de filosofar. E parece que filosofando e filosofar significa falar bem, falar difícil, saber elaborar sobre algum assunto. Porque filosofia tem a ver com sabedoria. Então, filo é amigo ou amor, mas em geral se usa amigo, e sofia significa sabedoria. Então, filosofia é o amigo da sabedoria, quem gosta do saber, quem busca o conhecimento. Né? E aí eu vou para o terceiro item e depois eu cito esses três princípios fundamentais aqui da filosofia. Eu vou explicar como que surgiu a filosofia. Eu pus uma imagem aqui de reflexão, justamente porque filosofia tem a ver com o princípio da busca do conhecimento. Tem um livro, vou pegá-lo, só um momento. Tem um livro que eu recomendo a vocês, chama O Mundo de Sofia, não sei se vocês conseguem ver. Chama O Mundo de Sofia. É um livro bastante tranquilo de se ler, não é difícil, e tem todo o contexto de como a filosofia foi se montando ao longo do tempo, desde o surgimento da filosofia, que é a nossa próxima aula. Eu vou falar do contexto da filosofia hoje, mas os primeiros filósofos vão vir na próxima aula. Desde o início da filosofia até os dias de hoje. A história do conhecimento. É claro que eu não vou dar spoiler e falar do que se finaliza o livro, mas ele é muito legal e interessante. Eu tenho o livro, emprestei ano passado, e muitos alunos já leram. E se alguém quiser, vocês podem tanto ler, vocês vão ter acesso, mas tem audiobook. Cada vez mais vocês conseguem achar no YouTube audiobook. Vocês podem fazer um exercício ouvindo a leitura do livro, se vocês quiserem. Qual o contexto que faz surgir a filosofia? A gente precisa de história um pouquinho, conhecimento de história de vocês. Durante a antiguidade, várias sociedades, todas as primeiras sociedades, tinham o conhecimento vinculado à religião. Todos os seus líderes eram incas, maias, Egito, Mesopotâmia, persas. Todos os líderes eles tinham ligação direta com ideias religiosas. Eles eram considerados o enviado divino, o enviado de Deus. A primeira sociedade que vai se desvincular dos princípios religiosos e transformar a estrutura política da sociedade em uma estrutura onde o povo passa a ser a parte central da sociedade é a Grécia. A Grécia vai fundar a democracia em Atenas
já é bem simbólico a capital da Grécia ser chamada de Atenas, e desde aquela época ser a principal cidade junto com Esparta. Atenas vem da mitologia grega da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, então já consegue ligar com a filosofia. Então é em Atenas que vai se desenvolver o conhecimento filosófico, vai se valorizar a filosofia, se valorizar a sabedoria, porque ao se criar a democracia, as pessoas se juntavam nas praças públicas, nas ágoras, para se debater, para poder expressar a sua ideia, não mais sendo obrigado a ouvir aquilo que o faraó falava, ou aquilo que os reis falavam, aquilo que os líderes falavam e tinham que aceitar. A partir de agora, o povo tinha voz. E essa busca do povo por voz fez desenvolver a sua capacidade intelectual. Quando você tem que se expressar, quando você tem que falar, quando você não só reproduz aquilo que você recebe, você tem que refletir. Vou dar um exemplo. Passar um trabalho para vocês e pedir para vocês reproduzirem o que eu falei, vocês vão decorar. E decorar não vai dar em nada. Vai dar no máximo em nota, mas não vai dar em conhecimento. Se eu pedir para vocês lerem, refletirem, explicar o que eu falei, expressar uma opinião contrária do que eu falei, vocês vão ter que estudar, refletir, e aí essa reflexão tem a ver com sabedoria. Então, todo esse contexto da Grécia fez ajudar a surgir a filosofia. E o começo da filosofia a gente vai basear em 3 conceitos fundamentais: logos, arquê e physis. Logos vem da palavra lógica. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala em filosofia, a gente está falando em pensamento lógico. Não confundam o pensamento lógico com o pensamento correto. Lógico é uma coisa, correto é outra. Eu posso construir todo um pensamento lógico, te explicar toda a minha ideia, e a minha ideia está errada. Você vai falar, nossa, sua ideia tem lógica. Tem lógica, mas não necessariamente está correto. A filosofia trabalha com ideias, com teorias, com pensamentos, não trabalha com a verdade. Então, quando se fala em lógica, se fala numa construção onde você consegue entender, acompanhar o raciocínio, entender como se chega no final dele. Costumo dar o seguinte exemplo em sala de aula. Para a matemática, 1 mais 1 é 2. Mas eu posso dizer que para a filosofia, eu mais a minha esposa somos 4. Eu mais ela transformamos em 4 pessoas. Tem lógica, mas não está certo. Então, a filosofia trabalha com princípios lógicos. Nem certo nem errado, só com ideias de princípios lógicos. Para se explicar o mundo, para se explicar os fenômenos, tem que se usar da lógica. Quando a gente fala em arquê, a gente está falando em princípio universal. Então, a gente vai ver que os primeiros filósofos trabalharam sempre com a ideia do surgimento do conhecimento, partindo de um princípio fundamental. Surge sempre com alguma coisa. E quando fala em physis, a gente pensa um pouquinho na matéria física, é natureza. Então, o começo da filosofia está ligado aos princípios da natureza. Tanto que os primeiros filósofos foram conhecidos como filósofos da natureza. Tá? E aí, nesse ponto fundamental da nossa primeira aula, eu não vou fazer vídeos de 50 minutos, porque ninguém aguenta. Vão ser 10, 15 minutos para a gente trabalhar. E aí vocês vão tirando as dúvidas. Acho que rende mais, senão cansa vocês. Vamos trabalhar um pouquinho a diferença entre mito e razão. Né? Mito é uma palavra muitíssimo utilizada e muitas vezes muito errado, né? Muita gente fala, mito significa então uma mentira. Aí em sala de aula eu pergunto, quando eu dava aula de filosofia, o que era um mito? Aí alguém contava alguma história de um boto cor-de-rosa, do Saci Pererê. Não confundam lenda com mito. Até existe no dicionário mito ligado à não realidade, mas o mito da filosofia, a palavra mito tem ligação com forma de explicar a origem do mundo pela religião. São 2 formas de você explicar como o mundo surgiu. Você tem a forma científica e racional e tem a forma mitológica. Toda explicação religiosa é uma explicação mitológica. Professor, você está dizendo que então religião é mentira. Não, porque mito não é mentira. Mito é uma forma de se usar a explicação através de princípios sobrenaturais. Vocês, por exemplo, cristãos, acreditam na mitologia dos hebreus. Acreditam que o mundo veio de Deus, Deus teria criado Adão pelo barro, Eva pela costela e assim por diante. Isso significa ser verdade? Não. Significa que é mentira? Muito menos. Significa que é uma forma de se explicar a origem do mundo. Certo? Qual que é a diferença do mito para a razão? A gente entra nesse conceito que a gente falou de lógica. Se você olhar pela lógica, você não vai entender um mito. Se eu te explicar, por exemplo, que existem sociedades que acreditavam que o mundo surgiu antes do surgimento do mundo, existiam pessoas em cima da Terra que viviam como uma casca de ovo, que estavam sempre em conflito, e de repente essa casca quebrou em 9 pedaços e o ser humano surgiu.
Você vai me falar que isso não é absurdo, porque isso não tem lógica. Nenhum mito tem lógica, certo? Qualquer mito ele é trabalhado com princípios da incoerência. Você não consegue se usar da lógica. Você não consegue entender por que na Bíblia Matusalém tem 800 anos. Porque ele é fé, ele é mitologia, ele não é razão. Você não consegue explicar por que uma virgem consegue engravidar. Isso eu não estou retratando que é mentira, estou retratando que é um princípio mitológico. Já o princípio racional, ele é o oposto. Então a gente trabalha aqui com cosmologia e cosmogonia. Cosmologia é o uso da razão, da explicação do mundo através da ciência e da razão. E a cosmogonia é a explicação através dos princípios religiosos, que se usa da explicação da origem do mundo e dos próprios deuses. A religião é basicamente isso. Ela explica como os deuses surgiram. As religiões antigas tinham mais de um deus. Então você vai na mitologia grega, tem a explicação de cada deus e de como o mundo surgiu. E a cosmologia tenta explicar a origem do mundo se usando de princípios lógicos racionais. Quem que é o primeiro a quebrar com o princípio mitológico, teológico e dar origem à filosofia e começar um pensamento diferente na sociedade? É o grego, esse senhor que está aqui, Tales de Mileto, que eu não vou falar hoje, eu vou falar na próxima aula de todos os filósofos pré-socráticos, mas a filosofia começa com ele. Só para retratar, a filosofia começa com ele, mas ele não está entre os clássicos da filosofia. São 3 os clássicos da filosofia, em ordem. Este primeiro aqui é Sócrates, falaremos de todos eles. O segundo é o seu discípulo Platão, e o terceiro é o seu discípulo Aristóteles. Tá? Eu vou parar por aqui, nessas poucas informações que passei para vocês. Vocês vão verificando, verifica se está certo, se está bom. E aí vocês tirem as dúvidas e compartilhem comigo aquilo que vocês estão sentindo. Tá? Um abraço para todos e para todas.